Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu e o professor Gelson vamos estar conversando com vocês sobre as vantagens de ter um personal trainer orientando na execução dos exercícios físicos, né, Gelson? Isso, e hoje nós vamos estar passando para vocês 4 fatores para que você atinja seus objetivos: motivação, segurança, planejamento e correção. É isso aí. Então acompanhem, no próximo bloco nós estaremos falando um pouquinho mais sobre esses 4 fatores. Então o primeiro fator que a gente quer destacar para vocês é a questão da motivação. Hoje em dia a gente sabe, né, professor Júnior, que a correria do dia a dia faz com que as pessoas às vezes não durmam direito aquelas horas necessárias de sono, a correria no trabalho, o trânsito que muitas vezes a gente perde no deslocamento. Então muitas vezes o cliente ele chega na academia cansado, desmotivado, né, Gelson? mal alimentado. Então tu projeta uma metodologia para aquele cliente naquele dia e às vezes nem tudo que a gente planeja a gente consegue aplicar. Por quê? O cliente está cansado, está estressado, se incomodou no trabalho, se incomodou no trânsito. Então essa parte do personal é a parte fundamental onde a gente acaba entrando no psicológico do cliente. Isso, né? E isso faz com que o cliente ele acabe muitas vezes não dando aquele grau de intensidade de treinamento que a gente gostaria, que a gente planejou, mas pelo menos a motivação, o incentivo faz com que o cliente não perca o período de treinamento. Exatamente. E até, né, Gelson, essa motivação é importante até para fazer com que esse cliente venha para a academia, né? E não comece a ter aqueles episódios de fuga, né? Opa, Gelson, hoje não vai dar para ir para a academia, né? Então, essa presença do personal, ele é um fator motivacional extremamente importante, né? Com certeza, o cliente ele se sente até na obrigação, ele está pagando, né? Então, eu não posso perder também totalmente um dia de treinamento. Apesar que nós, quando trabalhamos com o cliente, a gente também consegue ser muito maleável em relação ao atendimento desse cliente. Se ele teve uma correria muito grande naquele dia, está esgotado, não está bem para treinar, a gente consegue remanejar os dias de treinamento, horário. Isso faz também com que ele atinja de uma maneira mais segura os resultados dele. E se torne esteja sempre motivado. Motivado e seguro, né? Exatamente. O segundo aspecto, professor, que eu queria falar, deixa eu aproveitar, claro. que eu queria falar também é sobre a segurança quando a gente orienta diretamente esse cliente. Então, muitas vezes, tá lá, tu faz um programa de treinamento e tu bota lá um agachamento com aquele cliente. Nem todos estão aptos para fazer um agachamento como teoricamente seria ideal. Então existem vários fatores que fazem com que a gente muitas vezes diminua ângulos de treinamento. Sim. Ou é no agachamento, ou é no supino, seja qual exercício for, uma extensão de joelhos. Então essa parte de segurança de treinamento é muito mais fácil nós, como personagens, estar ali ligado ao cliente no dia a dia, a gente conseguir dosar esses ângulos de treinamento. Exatamente. Fazendo com que o cliente ele progrida no resultado dele e também, de repente, através de alguma lesão, alguma coisa assim, a gente vai trabalhando para que ele possa recuperar da melhor forma possível para ter maior desenvolvimento no treinamento futuro, né? Exatamente. E na verdade esse tópico, né, Gelson, está muito relacionado com o outro que nós comentamos antes, que é a parte da correção, né? Então essa correção ela está diretamente relacionada com a segurança e a segurança diretamente relacionada com essa correção. Então, como o professor Gelson falou, nós já vamos emendar essa questão da correção junto com a segurança, porque não tem como fugir disso, né, Gelson? Então, como o professor Gelson explanou muito bem, né, essa questão, por exemplo, amplitude de movimentos, né, Gelson, que entra nessa parte da correção. Então cabe ao personal estar sempre atento, estar verificando, né, se o cliente está conseguindo realizar o movimento da forma mais correta possível. Em muitos casos entra então a intervenção no sentido, esse cliente tem uma dificuldade para realizar um determinado movimento, né? Mas na musculação nós sabemos que existem diversos exercícios que trabalham os mesmos segmentos corporais. Então, muitas vezes, o que nós fazemos? Melhor que não faça esse exercício, vamos trocar esse por um outro exercício, né, onde esse cliente tenha condições melhores de realizar
o movimento. E é interessante quando a gente fala sobre correção, a gente entender que a gente parte sempre do princípio da individualidade biológica. Exato, claro. Né? Um agachamento, por exemplo, ele vai ser sempre um agachamento, mas nem todos estão aptos a fazer aquele agachamento. Exato. E aí entra por nossa questão de amplitude, né, Gelson? Alguns indivíduos, por algumas questões, né, até anatômicas, digamos assim, elas vão ter condições, ou por algum encurtamento muscular que um cliente tem e o outro não tem, por um maior fortalecimento de determinadas regiões, algum cliente ele pode realizar um movimento, no caso do agachamento, uma amplitude maior. Outros vão ter que ter uma amplitude mais restrita. Às vezes, né, professor, até pelo histórico de experiência de vida desse cliente, exatamente, né, de coordenação motora, isso é gradativo, são passos, são técnicas que você vai utilizando para que ele vá evoluindo também, até naquele aspecto psicológico, de conseguir ampliar um pouco mais o movimento, entendendo que não vai cair, né, no agachamento, por exemplo. Né? Exatamente. Então, essa parte de correção e segurança, eu acho que é um dos pontos mais fortes quando a gente trabalha, no caso, o treinamento personalizado. Né? Até porque, justamente como tu mencionou lá no início, nós estamos de uma forma muito mais presente, né? Realmente é um professor particular, né, que está ali trabalhando a individualidade de cada cliente e juntamente com essa individualidade os outros parâmetros do treinamento, né, que é a questão ali de especificidade, continuidade, progressão de cargas e que tudo isso leva então a essa questão da correção e da segurança nos treinamentos, né, Gelson? E professor, deixa eu fazer mais uma intervenção. Dentro disso, como é que fica um planejamento desse cliente? Por exemplo, você, de uma forma geral, a gente planeja, quando o cliente começa com a gente mais ou menos planeja aquele ano. Sim. Né? Sempre dá para seguir a risca o planejamento? Como é que é? Como é que a gente trabalha em cima disso, com a rotina do cliente, com a nossa ânsia, né? Aquele negócio de querer levar o cliente ao seu limite, entre aspas, mas sabendo que o cliente às vezes já tem uma profissão que realmente é um pouquinho mais complicada, que às vezes não dorme no período da noite. Como é que a gente faz em termos de planejamento e a rotina diária desse cliente? Como é que a gente trabalha? Sim. O planejamento, ele acaba englobando todos os outros fatores, todos os outros pilares, né, José? Dentro desse planejamento, é um termo que se utiliza muito dentro da nossa área, é a questão da periodização de treinamento. O que é a periodização? É justamente um planejamento de treinamento, né? Mas planejando o que, professor? Planejando, controlando todas aquelas variáveis de treinamento, né? Que é número de séries, repetições, ordem de exercícios, a quantidade de exercícios, né? Então a gente tem uma programação dentro de um ano, que dentro do treinamento a gente coloca aí do macrociclo, depois a gente tem os mesos e os microciclos, que são os planejamentos menores associados a esse grande planejamento, né, Gelson? E aí, como você disse, a gente já tem uma ideia e como que a gente vai começar a ter essa ideia? Construindo ela a partir de algo que é muito importante, que é lá aquele processo de avaliação física, né, Gelson? Através de uma boa anamnese, através de alguns testes que sejam a parte morfológica de resistência, a parte de resistência aeróbia, anaeróbia. Então, através desses dados que a gente vai coletar nesses testes e vamos avaliar, a gente começa a direcionar esse planejamento de treinamento. Mas o que acontece, né, Gelson? Aí para ver como uma coisa vai puxando a outra, trazendo lá no início da nossa conversa da questão da motivação. Então você tem um planejamento, hoje o treino com o meu cliente vai ser X, mas o cliente chega, a gente conversa com esse cliente e aí a primeira coisa que a gente percebe, Gelson, Júnior, essa noite eu não dormi bem, estou cansado. Então, o que cabe então a nós? Poxa, nós vamos ter que mudar, né, reavaliar aquele planejamento que nós havíamos feito, né, e trazer para a realidade. Então, na verdade, não existe um planejamento que seja engessado. 100%. Né? Vou ter que seguir ele sempre à risca. Não, eu vou ter que levar em consideração outros fatores. Né? Como você muito bem colocou, né? O cliente não dormiu bem, não se alimentou bem, está estressado por algum motivo, às vezes é um momento, mesmo que não estivesse naquele nosso planejamento, mas é um momento de a gente diminuir um pouquinho o volume e até mudar, né, Gelson? Às vezes a gente faz algo totalmente diferente. O cliente ele tem por objetivo uma hipertrofia, né, esse aumento de volume muscular, mas o cliente está estressado naquele dia, a gente vai
Até fazer uma caminhada. Né? Conversar com esse cliente, esparecer um pouco. Né? Mas isso não é, professor, isso a gente queria dizer que é uma coisa que a gente não constrói esse lado profissional de um dia para o outro. Sim. Né? Nós, no caso, somos 20 anos já trabalhando né? na área, né? Então a gente acaba também conseguindo identificar de uma maneira mais clara até onde a gente consegue ir com esse cliente, qual o nível de intensidade, de volume Sim. que o cliente consegue realmente realizar, porque se eu retornar um pouquinho lá no passado, Sim. a gente era um pouquinho mais radical, a gente ia mostrar resultado no primeiro dia, vamos treinar, no primeiro mês tinha que arregaçar naquele treino. Sim. E hoje a gente sabe, com a experiência de vida e dos estudos que a gente foi evoluindo nesses anos, né? Lá atrás também era bem diferente, não tinha esse acesso a tanto conhecimento, era uma coisa mais empírica, né? Sim. O que a gente treinava mais ou menos é o que a gente aplicava. Exatamente. Então a gente hoje consegue identificar de uma maneira mais clara, já no primeiro contato com o cliente, como que a gente vai lidar nessa primeira semana, no primeiro mês, será que a gente já vai conseguir mudar a metodologia, quando? Então a gente já tem esse feeling para conseguir identificar de uma forma mais clara e planejar, claro, o ano, ou o mês, ou a semana, de uma maneira muito mais segura, né? Com certeza. Então, isso mostra, né, ou demonstra o quanto que o personal trainer é extremamente importante, né, maleável, né, com todos esses fatores, com todos esses pilares que aqui nós destacamos, na verdade, alguns. Sim, né, sim, são mais, mas isso mostra o quanto que um trabalho personalizado, né, pode fazer e, na verdade, faz com que os resultados apareçam, né, de forma muito mais rápida, né, com uma eficiência, com uma segurança muito maior. Às vezes, né, professor, o cliente ele chega aqui afoito, com aquele objetivo na cabeça dele bem claro, de reduzir o peso, reduzir o percentual de gordura. Porém, a gente tem que identificar, a gente acaba conversando muito com esse cliente e orientando ele, explicando para ele quantos anos ele ficou parado, quantos anos ele teve uma vida totalmente fora, né, dessa de uma rotina de treinamento. Então, né? não é de uma hora para outra que a gente vai conseguir maximizar um treinamento, aumentar o grau de amplitude de uma execução de um exercício, fazer ele chegar ao extremo do treinamento de uma hora para outra. Isso é um trabalho gradativo, né? Isso é um resultado. Desculpa, professor, mas é um resultado de várias variáveis, várias ações que ele vai fazer durante o dia, durante a semana, durante o mês, que vão fazer com que ele realmente alcance aquele objetivo. Exatamente. E é importante falar que o cliente ele tem que ter a noção que às vezes ele chega para nós, eu estou me alimentando bem, eu estou isso, eu estou aquilo, ele está mentindo para ele mesmo. Sabe, Nelson, que justamente além dessa questão, digamos, interna, né, da academia, ali dentro do próprio treinamento, muitas vezes, né, isso não é nada incomum, a gente precisa ir ver lá algumas questões externas, né, que fazem com que esse cliente não esteja conseguindo atingir o objetivo, né? Então, para ver o quanto que é complexo essa questão de prescrição de treinamento. E o quanto é importante a gente colocar na cabeça do cliente, a gente sempre acaba falando sobre isso, principalmente mais próximo do final do treino, como é importante conciliar o treinamento de uma forma de conhecimento mesmo, de ele saber o que ele está fazendo aqui dentro e o que ele está fazendo lá fora. Como um bom nutricionista, seguir a risco uma dieta, porque não adianta. Eu hoje trabalho com a metodologia de 30 minutos. Né? Então eu fico 30 minutos com aquele cliente treinando. E o resto do dia, o que ele faz para diminuir essa ingestão calórica? Então o nutricionista é fundamental para que ele consiga alcançar esse balanço calórico, negativo ou positivo, dependendo do objetivo dele, né? Para que ele realmente alcance o objetivo dele. Então, finalizando esse nosso bate-papo, né, José, a gente teve um pequeno problema técnico. Então, destacando a importância dessa equipe multidisciplinar, né, José, como você muito bem disse, e a gente sempre tem procurado destacar o papel do nutricionista nesse processo, né, para atingir os resultados dos nossos clientes, mas também é importante nós salientarmos que muitas vezes nós precisamos, além do nutricionista, o médico do esporte, o fisioterapeuta, né, ou seja, uma equipe multidisciplinar. Às vezes até um psicólogo. Um psicólogo, né, para que a gente... na cabeça do cliente, para que ele tenha esse conhecimento mais a fundo
O seu papel também, isso, né? para ele atingir aquele objetivo, ele precisa realmente se empenhar, né? Exatamente. Bom, é isso, né, Gelson? Espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo. Até semana que vem com mais um assunto aí sobre treinamento físico. Abraço. Grande abraço e até lá.